E aí, manitos, como é que vocês estão? Tudo suave? Hoje eu tô vindo aqui fazendo um vídeo bem simples, e aí eu queria falar um pouco do que aconteceu nessas últimas semanas, que eu acho que foi um período bem atípico, né? Muita coisa aconteceu de uma vez, então vamos lá. Primeiro eu vou começar com uma má notícia, né? Que o nosso Coringão perdeu pro São Paulo, puta merda, 2-1. Na boa, não tem como, velho, esse time só me faz sofrer. Mas eu continuo torcendo porque é aquela história, né, velho? Tá no sangue, o Corinthians continua sendo o maior do Brasil e é isso aí. Outra parada que aconteceu foi que o Elon Musk ameaçou comprar o Twitter. Não só comprar o Twitter, mas também talvez fazer uma outra rede social parecida para competir com o Twitter por causa das reclamações de liberdade de expressão. Dizendo que o Twitter só tem a galera de esquerda, que só tem os cirandeiros, cavaleiros da justiça social, e que todo mundo da direita é boicotado no Twitter, né? Que toma shadowban ou que tem a conta excluída. E aí essa é a maior reclamação no Twitter, né? Que é um antro de esquerda e ditadura, né? De censura. Que você só pode falar o que está de acordo com a pauta da esquerda. E aí teve a ideia dele comprar o Twitter. Obviamente é muito difícil ele comprar o Twitter inteiro, porque o Twitter tem uma sociedade, tem vários sócios. Então ele poderia comprar uma grande parte, a ponto de ter o poder de tomada de decisão e mudar essa política de censura do Twitter. Ou então criar uma rede social alternativa, que aí daria mais liberdade de expressão que o Twitter. E, bom, quem tá falando é o Elon Musk, né? Então ele com certeza tem condição de fazer isso, mas também ele pode estar só metendo louco igual ele sempre faz. A minha opinião sobre isso é que concorrência é sempre bom, mas já tem outras redes sociais que justamente vendem essa ideia de liberdade de expressão. Tanto que quando o Donald Trump, que ele foi expulso do Twitter lá, quando teve a invasão do Capitólio, 6 de janeiro, ele foi para outra rede social chamada Parler. E o que aconteceu foi que o aplicativo do Parler foi banido das lojas virtuais, tanto da App Store quanto da Play Store, né? Google e Android e iOS, quer dizer. Ou seja, a Parler sofreu um boicote das Big Techs, que basicamente é o que acontece quando você vai contra a maré, né? Quando você vai contra a política deles, você é boicotado porque eles podem fazer isso, eles têm estrutura, eles têm o poder para fazer isso, então é isso que acontece. Então, na minha opinião, não funciona muito, não resolve muita coisa comprar o Twitter ou criar uma rede social nova, porque já existe e quem boicota essas iniciativas já tem muito poder e muita estrutura para continuar boicotando. Então, se ele comprar o Twitter e falar agora o Twitter é uma rede social de direita e todo mundo de esquerda vai ser banido, simplesmente o Twitter ia ser boicotado igual o Parler foi e ia ter outra rede social que é exatamente o Twitter 2.0, que no final não ia resolver muita coisa, ia trocar 6 por meia dúzia. Então eu acredito que da mesma forma que as Big Techs têm toda essa estrutura que elas podem controlar quais aplicativos ficam no ar ou não, eu acredito que para resolver o problema teria que também ter toda uma estrutura por trás que desse suporte para esse aplicativo novo que o Elon Musk está sugerindo com mais liberdade de expressão. E também já existem outras redes sociais que têm já um grau de liberdade muito grande, só que elas não são mainstream, então poderia também fazer um processo de divulgação, migração para essas outras redes e aí sim as pessoas teriam maior grau de liberdade. Então, em resumo, eu não acho que daria certo, não acho que resolveu o problema, mas considero a provocação do Elon Musk totalmente válida. Agora eu ia falar sobre um cara chamado Pierre Poilievre, que ele é um candidato a primeiro-ministro do Canadá e ele é um entusiasta Bitcoin, então entusiasta cripto. Então eu ia falar sobre isso, que é algo positivo ter uma pessoa influente no Canadá que apoia criptomoedas, mas antes de gravar esse vídeo, antes de lançar esse vídeo, eu entrei no Reddit, em alguns fóruns de política do Canadá, e aparentemente esse cara não é alguém muito exemplar. Ele não é o líder do partido, a galera normalmente não leva ele muito a sério, mas ainda assim eu vou deixar aqui só para vocês ficarem sabendo que tem alguém no Canadá interessado em cripto. Mas esse cara não é muito influente nem muito levado a sério na política por lá. E aproveitando para deixar claro aqui meu ponto de vista, que eu sou a favor do uso de criptomoedas, as pessoas deviam sim ter liberdade para usar Bitcoin ou sei lá, qualquer outra moeda que elas criarem para pagar as coisas,
porque isso acaba dando maior liberdade e autonomia para a população e tirando uma ferramenta de controle do governo. E isso é uma coisa muito positiva no final das contas. E aproveitando em tirar o controle do governo, que o governo é algo ruim, queria só falar rapidinho sobre o exposed que teve do Gabriel Monteiro para afirmar que todo político é merda e que a classe política é inimiga natural da classe civil, é uma classe que domina a classe civil, e defender um político atualmente é a mesma coisa que um plebeu defendendo um nobre na Idade Média, um negócio que não faz o menor sentido. E o que rolou foi que vazou um vídeo do Gabriel Monteiro humilhando um homem claramente em estado de vulnerabilidade financeira, e aí ele oferece a esse homem R$ 400 para ele fingir que estava roubando uma bolsa. E ainda chamou a mulher, a dona da bolsa, de autista e safada. Daí eles vão, fazem uma encenação completamente porca, não dá certo. O carinha que o Gabriel Monteiro ofereceu dinheiro fica com raiva, e aí a equipe dele vai e empurra o cara, é completamente uma cena bem triste. Além disso, faz um vídeo do Gabriel Monteiro com uma menina de 15 anos tendo, relações. E aí ele alegou que não sabia que ela só tinha 15 anos, mas na minha cabeça isso continuava sendo crime, né? Não sei, talvez seja errado. O que também é meio merda pra alguém que tenha carreira política, né? Ter esse tipo de vídeo vazado. Teve também uma outra história do Gabriel Monteiro que eu vi, que ele tava andando num carro sem placa, que supostamente era do chefe de gabinete dele. E aí o cara tava perguntando, e aí ele, não, mas quem disse meu chefe não tem carro e tal? E aí ele fala, então de que era o carro? Aí o Gabriel Monteiro desconversa, fala que não tem placa porque ainda tava no período do Detran, mas nunca responde assim, não, o carro era de tal pessoa. Ele só fala, tinha um carro na minha vaga e não era do meu chefe. E aí ele fica de forma totalmente evasiva respondendo o cara, que eu também achei, toda essa história do Gabriel Monteiro, eu achei muito estranha, né? E a mensagem que eu deixo é que todo político é merda. Eu vejo muita gente defendendo vários políticos assim, o Gabriel Monteiro é muito bom porque ele salvou o cachorro e foi na escola ver a merenda das crianças, só que, a maior parte, 90% disso é só um showzinho que ele faz. Com certeza tem muita merda por trás disso. A única coisa que você vai ter defendendo o político, apoiando o político, é a decepção. Igual literalmente todos os outros políticos que a galera acreditava que ia ser uma mudança e no final eles foram só mais uma decepção. Então, resumo da história: político é merda, e se você tiver que escolher um, escolha o que vai interferir menos na sua vida. Suave, agora vamos falar de traição, que pra mim traição é um bagulho que não faz sentido, tá ligado? Em 90% dos casos, a pessoa que trai é completamente babaca, idiota. Porque, tipo, se você não tá feliz com o relacionamento, se a pessoa, seu parceiro, não te satisfaz, se você não gosta mais dele, termina, né, caralho? Vai ficar fazendo cara de otário? Vai morar com o amante, pô. Termina e fala, eu quero terminar com você, vou morar com o amante lá. Ou ir pro cara também, vou terminar com você, fulano, vou morar com a minha amante. E pronto, vai ver sua vida, menor. Qual foi? A não ser que seja, sei lá, o caso de um casamento arranjado, por exemplo, que a família decide com quem você vai casar antes mesmo de você conhecer a pessoa, né? Você odeia a pessoa e você é obrigado a casar por causa da família. Aí é foda, porque estão escolhendo por você, tá ligado? Então, nesse caso, relacionamento, casamento forçado, é uma parada ridícula e realmente não tem como. Então, eu não vou julgar alguém que trai nessas condições, porque não foi acordado, você não fez um acordo com a pessoa de que você gosta dela, que você vai ficar só com ela porque você ama ela e tal. Foi um contrato, um acordo ali forçado que você não teve opção de escolher. Então, nesse caso, eu nem considero muito bem como uma traição. Mas esse não é o caso, porque quem eu vou falar agora é do Will Smith e da Jada, que é a esposa dele, que não foi um casamento arranjado, então ela traiu porque ela quis. E ainda falou na cara dele em uma entrevista, e mesmo assim, ele ficou todo mansinho, dando risada. Ah, sim, eu estou em relacionamento aberto com o August, mesmo estando casada com você, porque você é otário, E ele só, poxa, tudo bem, amor. Porra, Will, já era pra ter largado essa mulher há um tempo, né? Uma mulher não vale nada, a mulher só te trai, só te humilha em público, reclama que você não satisfaz ela. Porra, larga esse embuste, meu irmão, tu é o Will Smith? Tá maluco, velho. Daí, por causa dessa jada, rolou uma piada lá no Oscar. O Will Smith não gostou. E aí vocês já sabem o que aconteceu depois, né? Pra quem não viu o vídeo, vou deixar aqui um clipezinho rápido.
E aí ele levantou e deu um tapaço na cara do Chris Rock. Ainda teve uma galera falando, nossa, que defensor, que macho alfa Red Pill. Quanto a isso, quanto a esse assunto do tapa, essa treta que rolou, eu tenho 99% de chance que foi combinado, né, pra falar, não, vamos fazer uma treta, vamos fazer uma intriga pra aumentar o engajamento aqui do Oscar e tal, você vai lá dar um tapa nele, nenhum segurança vai te barrar, não vai ter nada com você, tudo combinadinho. Eu tenho 99% de certeza que foi alguma coisa assim, mas vamos levar em consideração que não foi. Ir lá, no palco, e dar um tapa na cara do Chris Rock é uma escolha totalmente imprudente e sem nenhuma leitura da situação. Porque para e pensa, você está em um evento chique, sendo assistido pelo mundo todo, e a melhor forma de proteger a sua esposa é agredindo um comediante porque ele fez uma piada. Beleza que foi uma piada infeliz, deixou a esposa dele desconfortável, mas se ele tivesse parado para pensar por 10 segundos, ele ia ver diversas outras formas mais inteligentes de reverter a situação e defender a esposa dele. Se na hora dele de falar, ele desse uma dura no Chris Rock e falasse, olha, minha esposa tem uma doença autoimune que causa perda de cabelo, que é uma questão muito difícil de lidar, principalmente por ela ser mulher, e como vocês sabem, o cabelo está muito ligado à autoestima feminina, mas nós tentamos lidar da melhor forma, apesar de piadas insensíveis de pessoas babacas, como o Chris Rock fez há pouco tempo, e depois ele continuasse falando na apresentação dele. Ou seja, nisso o Chris Rock ia sair de insensível e babaca da história, falar, pô, o cara fez piada com a insegurança e com a doença da mulher, pô, que bola fora, Chris Rock. Pronto, o cara defendeu a mulher com classe, não precisou fazer um show, não saiu como agressor da história. Porra, só para pensar um pouco, tá ligado? Não tô dizendo também que essa é a única solução possível, só tô dando um exemplo possível do que o Will Smith poderia fazer para proteger a esposa naquele ambiente, naquela situação. Mas o Will Smith não pensou, e aí ele saiu no final da história, ele saiu de corno descontrolado, e o Chris Rock saiu de babaca por ter feito a piada, mas depois ele saiu por cima, por ter se controlado depois do tapa e dado continuação ao evento. Se fosse outra situação, muito diferente do Oscar, talvez eu desse moral pro Will Smith, mas nessa aí eu achei vacilo. Daí, ainda no papo de traição, tem o mendigo mais famoso do Brasil, que ficou com a mulher casada. E na boa, essa história é bizarra e mal contada em todos os aspectos possíveis. Tudo que acontece é um absurdo, né? Com certeza foi por isso que viralizou. Vocês já sabem a história, eu não preciso ficar contando de novo aqui, mas o problema é que tá todo mundo endeusando o cara. E a única coisa que esse mendigo fez foi pegar uma mulher casada no carro dela e apanhar do marido logo em seguida. Foi tudo que ele fez. Aí a história chocou o Brasil porque, porra, mendigo, né, velho? Aí depois chamam ele pra entrevista, ele vai, envergonha a mulher falando detalhes de uma relação íntima que eles tiveram, provavelmente ainda aumentando a história pra sair por cima, né, pra contar vantagem. E aí tem a galera que fica endeusando, falando, é o mestre, vou pegar as dicas do que ele fala, o mendigo super foda. E ganha carro, ganha roupa, ganha não sei o que lá, ganha patrocínio, ganha proposta pra virar político. Caraca, velho. E quanto ao marido que bateu no mendigo, mano, eu não quero nem imaginar o que passa na cabeça daquele homem ver a esposa no carro com o mendigo, tá ligado? Ainda mais se essa não tivesse sido a primeira vez. Ela sai com o mendigo pra depois ficar com você. Que nojo, velho. Puta merda. O que ele devia fazer era pular fora, sem bater no mendigo, sem fazer escândalo, sem dar chilique. Simplesmente chega assim, ó, tudo acabado, você é doida da cabeça e tô me separando de você. E se ela achasse ruim, mandasse ela ir morar com o mendigo. Falar, ele não é o amor da sua vida, vai lá morar então, vai lá pra casa dele, vai. Eu garanto que isso ia ser muito melhor pra ele, ele ia continuar com a carreira, com certeza ia encontrar uma pessoa melhor, ou que pelo menos não traísse ele com qualquer aleatório na rua. Mas não foi isso que aconteceu. Penúltima notícia, e a mais bad vibe de todas, literalmente a mais bad vibe da minha vida, que foi o caso da Paris Harvey, que é uma menina de 12 anos que morava no Missouri, nos Estados Unidos. E eu fiquei sabendo desse caso porque mandaram um vídeo no grupo e é um caso simplesmente deprimente. O que aconteceu foi que a família estava fazendo uma festa lá no Missouri e aí levaram essas duas crianças. E aí elas conseguiram acesso a uma arma de fogo carregada.
E aí eles foram juntos, né? A Paris, de 12 anos, e o primo dela, de 14 anos, foram pra um banheiro e fizeram uma live no Instagram com a arma. Pra pagar de vida louca. Tipo, olha só como eu sou doidão, como eu sou thug life, eu tenho uma arma. Só que sem querer, nessa brincadeira, a arma disparou na cabeça do primo de 14 anos. E matou ele. Foi um tiro na cabeça. E aí a menina ficou desesperada. Ela soltou a arma porque ela ficou com medo do barulho, tampou o ouvido. E aí eu não sei, não consigo nem imaginar o que passou na cabeça dela. Sei que ela pegou a arma e também deu um tiro na própria cabeça. E aí depois, cara, é uma das piores coisas que eu já ouvi na vida. Quando a família percebe o que aconteceu, fala, meu Deus, eu vi barulho de tiro, cadê as crianças? Eles sobem e tá lá a filha e o primo dela mortos no chão do banheiro. Tipo, sem brincadeira. Só de lembrar já me dá um embrulho no estômago aí. Um caso totalmente triste. Aconteceu agora, dia 27 de março. E não recomendo ninguém ver esse vídeo. Se você tiver ele, apaga. Eu apaguei. E... cara, parece um pesadelo. É uma história que é um pesadelo. Eu não consigo me imaginar no lugar dos pais dessas crianças. E eu não desejo isso a ninguém. O que essa história me fez pensar foi como se fosse uma crise existencial. Porque às vezes a gente acha que tá tão protegido, que a vida é tão regradinha e que nada vai acontecer, sendo que você pode simplesmente sofrer um acidente, né? Alguém pode estar brincando com alguma arma, assim querer atirar em você, e sua vida acabou pra sempre. Não tem nenhuma proteção, assim. Às vezes quando a gente vive a rotina, a gente pensa, não, e tal, amanhã eu tenho tal coisa pra fazer, não, eu tenho segurança e tal. Sendo que uma catástrofe simplesmente pode acontecer com você, é possível isso. E isso me bateu uma puta crise existencial e também um questionamento sobre o uso de armas, né? Porra, isso aconteceu porque os pais foram irresponsáveis e deixaram a arma no alcance das crianças. E além disso, além de deixar a arma carregada ao alcance das crianças, ainda não educaram os filhos para como saber lidar com aquele equipamento. Falou, ó, se você vê isso aqui é muito perigoso e tal, isso aqui é uma arma, se você vê isso aqui, chama um adulto na hora, isso aqui não é brinquedo e tal. E dar uma educação para a criança, porque, inclusive, eu pesquisei depois, tem muitas crianças de 14 anos, que é a idade do primo mais velho que morreu, que elas usam armas para caçar nos Estados Unidos, isso é muito comum. Ou seja, elas nunca iriam se deixar chegar a esse ponto, sabe? Então, tanto o controle dos pais pela arma é algo muito importante, quanto a educação dos filhos para saber lidar com armas. Na boa, eu fiquei muito triste com essa notícia. Meus sinceros sentimentos para a família. E eu sei que eles nunca vão conseguir superar essa perda, mas eu espero que pelo menos eles tenham força para conseguir seguir em frente. E para o vídeo não acabar muito bad vibes, eu vou falar sobre a última notícia, que foi a Anitta no top 1 mundial, com a música Envolver, que é uma música em espanhol. Daí, falando o que eu penso agora, eu não acompanho muito a Anitta, porque ela não é meu estilo. Mas eu assisti uma parte do clipe, não assisti todo porque eu já entendi ali sobre o que era. E é aquela mesma história. Ai, sexo, seduzir, transar. Ai, meu desejo, vou rebolar pra te seduzir, sou muito sensual, gostosa, ui, 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 ui. E sei lá, eu tenho a sensação de que se os humanos se reproduzissem de forma assexuada, a cultura musical no Brasil ia se reduzir pela metade. Pelo menos. Porque metade das músicas aqui do Brasil falam só sobre coito. Sobre a Anitta em si como pessoa, eu acredito que ela é uma pessoa muito inteligente e admirável, porque ela é muito boa em marketing, ela sabe gerir, ela sabe vender muito bem, e não é à toa que hoje ela é um dos maiores sucessos. Então ela tá colhendo os frutos da destreza e da inteligência dela. E além disso é aquela história, tá ligado? Você não vai vender salada em um lugar que todo mundo só quer comer pizza. Então ela produz o que vende, tá certíssimo. Agora, na questão dessa música, ou da Anitta, ficar no top 1 global, é algo que me deixa triste, porque, querendo ou não, ela tá representando o Brasil. Quando o artista brasileiro fica em top 1 ou top sei lá quanto global, ele tá representando o Brasil. E eu acho que
sei lá, é uma música tão baixa. É uma letra que fala sobre sexo com uma batida genérica. Eu acredito que o Brasil e que os artistas brasileiros têm condição de produzir conteúdos incríveis com poesia de verdade, que causam inspiração, e não simplesmente rebolar, sentar, seduzir essas paradas. E se alguém falar, ah, mas você só tá falando isso porque você tá com inveja, porque ela é mulher empoderada. E não tem nada a ver, pô. A música dela, ela faz o que ela quiser, ela vende o que ela quiser, ela ganha dinheiro. A única coisa que eu fiquei triste foi isso ficar no top 1 global, porque representa o Brasil. Por exemplo, tem uma música, eu descobri que tem um cara chamado Patrick Orla, e ele tem uma música chamada O Próximo Terror de Stephen King, que começa mais ou menos assim. Psicopata esquartejando putas como Jack, fumando um beck, microfone, check check. Estilo, também não tem problema nenhum o Patrick Orla fazer o conteúdo dele, criar a música assim, não tem problema nenhum escutar. Agora, se essa música fosse pro top 1 global no Spotify, eu também ia ficar triste porque é uma música que representa o Brasil e é uma música assim, muito agressiva, né? Eu não ia gostar tanto de ser representado por uma música assim. Mas não é questão de assim, ah, tem inveja da Anitta, tá diminuindo porque ela é mulher, então nem começa com essa historinha aí de boa. E com isso eu termino esse vídeo sobre os principais acontecimentos das últimas semanas. Tamo junto para um próximo encontro e valeu!